Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês a diferença do long and short. O long e short. O que seria long and short no Forex, né? Você tá posicionado no long e no short. De maneira bem resumida, long é quando você compra uma operação. Então, quando você faz uma operação de compra, de maneira bem resumida, você vai estar no long. E quando você faz uma venda, você vai estar no short. Que é meio que se fosse, é como se fosse um... eu não sei nem como é que é o nome da palavra pra isso daí. É como se fosse uma gíria, né? Uma gíria no mercado financeiro, digamos assim. Que é pra você saber se você tá posicionado. E por que onde você tá posicionado? E por que eu tô falando isso? Porque a gente vai usar muito long e short nas operações aqui no Forex, tá? Não tô falando de opções aqui, tá, galera? Do Forex mesmo. Então, o que acontece? Ó, por exemplo, a gente tem aqui o NZD-USD, que tá pagando swap de 26,42. Só que olha só, eu abri esse trade aqui 9 dias atrás. Então, querendo ou não, tá bem caro isso daqui, tá? Por quê? Vamos ver mais ou menos quanto que tá custando esse swap aqui. Aí já vou mostrar o que isso daqui tem a ver com long and short, tá? 26,42 dividido por 9, que são 9 dias. A gente tá pagando uma média de 2,93 dólares, tá? Por dia. Sendo que a gente tá aqui vendido em NUSD. Ou seja, o que é vendido que eu acabei de falar? Short, tá? E aqui que entra a grande diferença do jogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui em NZD-USD. Vou clicar aqui, Symbol Window. E aí, dá uma olhada aqui. Quando você clica nessa operação, né, nessa opção, você consegue ver as informações do par, tá? Então, por exemplo, quando eu tô posicionado em NZD-USD, o NZD seria o par base, né? E o USD seria o par quote, que eu não sei como é que fala em português, perdão. Mas por exemplo, você tá vendido NZD-USD. Você acredita que o dólar vai se valorizar, né? Ou seja, o dólar se valorizando, o gráfico vai para baixo, porque seria o segundo par de moeda. Então, NZD-USD, você teria que comprar para você ganhar e vender para você ganhar. Beleza? Porque você acredita que o dólar vai ganhar em relação ao NZD. Aí, beleza. O que acontece? Por que long and short é importante? Por causa disso daqui, ó. Swap, tá vendo? Swap aqui que eu falei pra vocês, tá pagando. Que, por exemplo, no short, que é no vendido... Daí olha só como tudo se conecta, né? A gente fala de short, isso daqui vale para opções de ações, quando eu falo lá de opções, lá atrás, a estrutura de opções, quando a gente faz spread de calendário, né? Você fica shorteado em uma operação e fica comprado um long em outra. Isso vale também pro mercado de Forex, né? Que não tem diretamente a ver com opções, mas eu tô dizendo assim que os termos, eles são parecidos, só muda os mercados, mas os termos, eles são os mesmos e funcionam de maneiras diferentes. Porém, dá pra gente brincar com todos eles, né? E esse que é o legal. Então, o que acontece? A gente tá aqui, short. O short, ele tá pagando 2,67 por dia, tá? Porque é por dia o swap e para 0,09 lotes. Então, essa quantidade de lotes aqui tá pagando essa quantidade de swap, 2,67 por dia, beleza? E aí, no caso, se eu tivesse comprado, eu ia estar recebendo. Então, por isso que aqui é legal a gente entender operações de long and short. Porque, por exemplo, às vezes você tá entrando na sua estratégia aí e você não percebe que às vezes... Eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas eu acredito que esse preço que você paga ou recebe depende da corretora que você vai estar, porque vai ter corretora que você vai pagar mais, tá? Se você não tá pagando isso, pode ter certeza que você tá numa corretora market maker que tá fazendo a contraparte ou alguma coisa assim, porque o correto mesmo é você pagar, né? Você pagar o spread, a comissão e o swap, né? Se você tá com taxa zero em tudo, provavelmente isso daí tá saindo de outro lugar que você não tá vendo, beleza? Mas é isso aqui. Porque em tese, eu acho que, se eu não me engano, né? A diferença aqui do swap seria a taxa de juros de um país, alguma coisa assim, se eu não me engano. Porém, ele fica... e se não for isso daí, tá? Como eu falei, me corrija se eu estiver errado. Isso daqui vai mudar de corretora para corretora, porque vai ter... Cada corretora vai cobrar um pouquinho mais ou um pouquinho menos aí, dependendo da volatilidade do mercado. E eu acredito também que quanto mais volátil, mais a corretora vai cobrar para você, tá? Então, é por isso que, por exemplo, se você estiver na Spotware, vai ser você vai pagar um preço, numa outra corretora você vai pagar um outro preço e assim por diante.
E você tem que sempre estar de olho, porque como eu falei, às vezes você vai querer vender uma operação, só que ela vai dar tão caro o swap que não vai compensar. Porque o swap, se você não prestar atenção, ele é como se fosse um matador silencioso, né? Porque você fala, tô pagando só $2 por dia de swap. Tudo bem, só que você não tá esticando isso daí pro longo prazo. Porque se você esticar isso daí pro longo prazo, por exemplo, vamos colocar que você ficou travado na operação 180 dias, que seria 6 meses. Só que de swap, você pagou $480. Que numa conta de $10.000 já representa 5%. Praticamente, né? E aí, sem contar ainda com o mercado indo contra. Então, você pode estar, por exemplo, $1.000 negativos. Ou vou até esticar um pouquinho mais. Digamos que você tá um ano numa operação. 207 vezes 365, que você pode falar que é impossível. Cara, não é tão impossível assim não, tá? Na verdade, isso daqui é totalmente possível de acontecer. Aí você tá pagando 974, eu vou arredondar pra 1.000. Você tá pagando $1.000 em um ano de operação. E aí, você tem mais a operação indo contra você. Então, você agora tá devendo $2.000, né? E no caso, de flutuante, né? Claro. Mas sendo que esses 2.000, 1.000 você já perdeu de fato, porque o swap você tá pagando de fato, né? Na operação, mesmo que ela vá contra, você ainda tem a chance de ela voltar pro 0 a 0. Então ali é o flutuante. Mas desses 2.000, apenas 1.000 é o flutuante, 1.000 você já perdeu. Então, em tese, era pra você perder só 1.000, né? Do flutuante, que ainda assim é um flutuante. Mas você perdeu o dobro aqui, sendo que o swap não volta mais. Sendo que o swap você tem que ter lucros para você voltar ao valor que você tava. Por isso que eu tô falando que a gente tem que ter uma análise aqui no Forex um pouquinho mais de longo prazo e olhar todos os detalhes, principalmente se você não vai usar stop nas suas operações ou em algumas delas, para você não cair nessa ladainha aqui. Porque se você não ficar esperto, você vai cair na ladainha de que o pessoal fala que é impossível quebrar uma conta, porque não é impossível quebrar uma conta, né? Na verdade, nunca vai ser impossível quebrar uma conta. Sempre é possível quebrar uma conta, dependendo do cenário, né? E o que acontece é o seguinte, presta atenção aqui. Se a gente tivesse comprado em NZD, por exemplo, USD, você vai receber em tese, né? Isso daqui pode mudar, mas em tese você vai estar recebendo. Então, por exemplo, 0,13 vezes 365. Em tese, em um ano, se você tivesse comprado, você ia estar recebendo. Então, você recebeu para estar operando. E que isso daqui pode abater o prejuízo que você está tendo ali em contrapartida. Então, por exemplo, você pode estar negativo $200 na operação e estar recebendo um valor aí para estar com o valor aberto. Então, o que acontece é o seguinte. Dependendo do caso, mesmo que o tempo passe, como o ΔT tá a seu favor aqui, né? Seria o nosso ΔT aqui, ó. O nosso ΔT tá a nosso favor. Você poderia comer esse prejuízo com os lucros do swap e aí voltar pro 0 a 0, entendeu? Isso seria uma estratégia. Só que também tem outro ponto. Eu não sei se ele é fixo. Eu acredito que esse valor aqui, ele muda, tá? Então, como ainda não tenho tanto domínio assim, galera, me corrijam aí, me dizem aí pra mim. Mas pelo que eu vejo, isso daqui depende da volatilidade, da taxa de juros, né? Dos dois países ali, da diferença das moedas dos países e também um pouquinho da corretora. Então, às vezes você está recebendo, mas depois você está pagando, né? Então, tem que levar em consideração tudo isso daí. Porque, às vezes, é melhor você estar entrando numa operação recebendo do que pagando, porque você já está com o ΔT a seu favor. Você está com o ΔT a seu favor. E, por exemplo, assim, a gente tem lá o cálculo da frequência, né? Que você, por exemplo, quebraria se chegasse nesse ponto aqui. Digamos que esse ponto aqui é sua quebra, né? O que acontece é o seguinte, quando você está recebendo, você está pegando essa quebra, que seria aqui originalmente, e esticando ela para longe. Então, a ideia é a gente esticar ela para a gente ter mais tempo. Então, se ela, em tese, quebraria aqui, exemplo, eu peguei ela e joguei para lá. Tá vendo? E aí, esse gap aqui, ó, é o tempo que eu tenho a meu favor. E o tempo, ele sempre vai ser melhor do que você não ter o tempo a seu favor. Por isso que todas as operações de curto prazo, elas são mais difíceis. Day trade, por exemplo. Não que não dê pra fazer. Porém, as operações de curto prazo são bem mais complicadas, entendeu? Você pode fazer uma mescla dos dois. Você pode fazer operações de longo prazo, com curto prazo, com médio prazo. Você pode fazer day com swing, com position, com buy and hold. Você pode misturar os mercados, você pode fazer derivativos com Forex, entendeu? Você pode fazer para alavancar. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode ter umas contas que só entram com swap positivo, e aí você tem uma outra conta um pouquinho mais agressiva. Então, assim, é uma coisa que, pra você ver, não existe uma verdade, que não sei o quê. Dá pra você brincar, né? E aí é por isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês entenderem, essa que é a importância, né? O motivo de eu ter feito esse vídeo aqui. A importância de você entender swap, long and short, né? Se você vai estar recebendo ou pagando.
E também dependendo do mercado. Porque, por exemplo, se você estiver no mercado de ações, você não paga swap para você estar numa operação. Né? Não é uma coisa que, por exemplo, assim, independente do tempo, você vai estar posicionado ali. O que pode acontecer é você ter o custo de oportunidade. Né? Você comprou uma ação, o preço caiu, e aí você ficou preso nela talvez anos, pode acontecer. Se for uma empresa boa, pode ser que ela volte, ou você vai aportando, fazendo preço médio, melhorando seu médio, tendo outras estruturas para você ir saindo aos poucos essa operação e seu preço médio e caindo até você ficar no break-even, né? No 0 a 0. Dá para você fazer bastante coisa, mas em tese aqui, fazendo a comparação do Forex para as ações, por exemplo, né? E eu não falo B3, porque B3 é a bolsa de valores inteira, né? B3 não é índice dólar, B3 é tudo. É commodities, é ações, futuros, derivativos, então é muito mais do que só isso, né? Então quando você está ali posicionado numa ação, por exemplo, você está fazendo swing trade em ações do que no Forex, por exemplo, você não está pagando swap, né? Então, a pior coisa que pode acontecer seria o custo de oportunidade ou a empresa de fato vier a quebrar, né? Mas se você estiver investindo em bons ativos, dificilmente isso vai acontecer, e diversificado. E aí você pode esperar o tempo que for. Você não tem, por exemplo, um swap aqui negativo comendo sua conta de pouquinho em pouquinho. Entendeu? E aí é por isso que você tem que entender a questão do long and short. E aí, como eu falei, uma vez que você entende isso e consegue mesclar isso em mercados diferentes, a gente pode fazer estratégia de long and short lá nos derivativos e jogar um pouquinho do lucro vir aqui no Forex, que é um mercado um pouquinho de mais alto risco, mas onde a gente consegue trabalhar com uma rentabilidade um pouquinho mais alta, né? De acordo com o risco também. Então dá pra gente brincar bastante com isso daqui e tentar trabalhar. E é o que eu tô tentando fazer, né, galera? O que eu tô tentando fazer, na verdade, é brincar com tudo, porque eu acredito que é assim que você realmente consegue dominar, em vez de você simplesmente ir lá e tomar uma coisa só como regra, sendo que não existe, né, uma regra mesmo. É muito abstrato e depende de várias coisas, mas a gente consegue mesclar uma coisa na outra para gerir um portfólio, né? Que seria que eu falo para vocês, você tem uma gestão do seu portfólio inteiro, sendo que uma parte fica em cada um. Aí dependendo uma parte fica em cada. Uma parte do seu portfólio fica em cada ativo, né? Em cada mercado. E aí, dependendo do seu perfil de risco, se for mais conservador ou mais agressivo, mais moderado, você vai jogando um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita de acordo com o seu risco-retorno e de acordo com o seu momento de vida, liquidez, tudo mais, né? Fluxo de caixa, como que tá a sua vida fora do mercado, né? Para você não precisar sacar esse dinheiro, porque se você precisar sacar, às vezes se você ficar vendido, você tá posicionado aí, você precisa usar o dinheiro e aí você não espera o gráfico voltar pro 0 a 0, aí você tem que realizar uma operação no prejuízo, sendo que você não pode esperar porque você não tem fluxo de caixa, você não tem reserva. Isso daí vale para o Forex, para as ações ou para qualquer mercado, né? Até para criptomoedas, qualquer operação de swing trade, qualquer mercado. Então tudo depende de vários fatores, né? Você vê que é um pouquinho mais complicado do que só aquela coisa básica lá. Mas eu tô dizendo. Eu tô até entrando um pouquinho num assunto mais aprofundado já para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, né? Mas é basicamente assim que funciona. Então é o seguinte, em resumo, quanto menor o swap, melhor, porque aí você está alongando a sua quebra. Então, a nosso grande game aqui é pegar essa quebra aqui, ó, que seria, por exemplo, aqui, e fazer isso aqui, ó. Pegar essa quebra aqui onde o ponto inicial é esse e alongar o máximo possível. Porque a quebra ela vai vir eventualmente, principalmente no Forex, né? Só que aí antes dela vir, você já lucrou mais, você teve mais lucro antes de vir essa quebra. Aí você fecha e vai de novo, né? Faz aquela gestão lá que eu falei, do sistema de iceberg, né? Que é o que eu falei, que é onde a maior parte do seu capital vai estar em ativos de baixo risco e a menor parte vai estar em alto risco. Ou seja, você está criando aqui um sistema assimétrico. Por quê? Porque você está colocando pouco dinheiro onde você tem muito retorno, né? E o seu retorno, ele é a sua perda ela é limitada, né? E o seu ganho, ele é ilimitado. Então, a gente consegue fazer, tipo, um sistema assim, onde a sua perda é limitada e o seu ganho é limitado. Então, ele é bem assimétrico, né? Simétrico ou assimétrico. E aí, o que acontece? Você consegue trabalhar, gerar lucros e pegar esses lucros e colocar em ativos seguros, geradores de caixa, como por exemplo as ações, que são geradores de caixa, porque o Forex ele não é gerador de caixa, só se você tiver com swap positivo, mas eu acredito que isso daí muda também, né? E a ação também, dependendo da ação, ela pode ter suspensão de dividendos e tal, mas por isso que eu tô falando que é um pouquinho complicado, você tem que diversificar, você tem que estudar bastante, você tem que fazer aportes, é um processo bem mais longo do que você começar com R$1.000 e achar que é isso e tá tudo bem, porque na verdade é bem mais complicado do que isso, né?
né? Mas eu tô dando a base pra vocês de como que funciona mais ou menos e como que a gente pode trabalhar isso aí, beleza? Então, isso daqui, ó, pra você ter noção. Nessa primeira conta, eu tô pagando swap nas 3 operações, né? Vamos na minha segunda conta aqui pra gente ver. Ó, Eurocad eu tô recebendo 1,20, tá? Então, desde o dia 17/7. É muito pouquinho, é quase nada. Então, em um mês eu recebi 1,20, né? Então, 18, 19, 20, 21, 22. Tá, foram 35 dias. Então, a gente vai fazer 1,20, que foi o valor que eu recebi de swap, dividido por 35 dias. Então, eu recebi 0,03 centavos durante 35 dias. Porém, tá bom. Porém, é isso aí. É isso aí. Entendeu? Isso aí é melhor isso do que eu tá pagando. Entendeu? E funciona, galera. E querendo ou não, galera, é um valor bom até, né? Porque não é um valor ruim, não. É claro que isso daqui depende do tamanho do seu lote, né? Mas só de você estar recebendo já tá bom demais. E aí ele vai tentando comer o prejuízo aqui, e aí você alonga, você joga pra frente, né, a sua quebra, pra você conseguir lucrar antes de dar tempo de você quebrar, se você não estiver usando stop, né? E é claro que eventualmente você pode ter uma outra conta que usa stop e tal, pra alavancar, pra fazer outras estratégias e tudo mais, então é bastante coisa aqui. Aí vamos lá, só pra gente fechar esse vídeo aqui, ó, Eurocad. A gente tem aqui a Eurocad. Symbol Window. Ó, dá uma olhada. Exatamente isso que eu falei pra vocês, tá vendo? Exatamente aqui, ó. Operação de long, que seria a operação de long que eu falei? Comprada, você tá pagando. Operação de short, você tá recebendo 0,03, que é exatamente o que eu falei pra vocês, tá vendo aqui? Por dia. Então você tá recebendo 1,20, que é exatamente a conta que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Que foi por dia. Opa. Vamos fazer de novo aqui, ó. 1,20, que foi o tanto que eu recebi, dividido pela quantidade de dia que teve. 0,03. Porém, eu acredito que isso daqui pode mudar, tá? Eu acho que isso daqui não é fixo, isso daqui depende muito. Porém, nesse momento aqui, nesse mercado, eu tô recebendo. Então, funciona mais ou menos assim. Então, fique de olho. Esse vídeo aqui, pra resumir, fique de olho no seu lote proporcional, fique de olho na sua alavancagem, fique de olho no seu spread, fique de olho no swap, na comissão. E se você tá no long ou short, se você tá pagando ou recebendo. E não que tenha problema você pagar pra você ficar posicionado, mas quanto que você tá pagando? Dependendo da volatilidade, não vale a pena. Tem mercados aqui que eu vejo, galera, que às vezes você tá pagando 25 dólares por dia, 30 dólares por dia, 50 dólares por dia pra tá posicionado. E às vezes você tá no lote proporcional certinho, mas você vai perder 30 dólares por dia. É tanta coisa que, por exemplo, em um mês isso daqui seria 900 dólares. Em 6 meses, isso daqui seria, sei lá, é claro que isso daqui eu acredito que ele vai mudando de acordo com a volatilidade do mercado. Porém, você não sabe quando vai mudar e se vai mudar e quando que vai parar essa volatilidade. Então você tem que ficar esperto porque você tem que pensar no pior. Se você não pensar no pior, se o pior acontecer e você não pensou nele, você não vai conseguir se safar, entendeu? Então você tem que fazer mais lucro do que você está pagando de swap de maneira geral na sua conta para que você consiga, em tese, ter um pouco de sustentabilidade no sistema insustentável, digamos assim. Não tô dizendo que é insustentável, mas assim, à medida que o tempo passa, né, o seu flutuante vai aumentando e é inevitável que em algum momento vai haver, não sei como é que fala, perdão. A gente vai ter uma quebra, né, na conta. Mesmo que você esteja baixíssimo alavancado. Porém, a gente consegue meio, né, entre aspas, controlar quando isso acontece e dependendo do nosso lote, a gente consegue alongar bastante isso e usar vários manejos de riscos aí, vários mercados, várias contas para estar ajudando ali. Às vezes você faz um depósito, porque quando você faz um depósito numa conta, é isso aí que você tá fazendo. Você tá alongando a quebra, você tá ganhando margem, você tá ganhando tempo, você tá ganhando delta T. Então, você consegue trabalhar o manejo de risco. Você vê como é muito diferente uma operação de swing do que de day. Por isso que o day é tão complicado, né? Não que é errado e zoado, mas muito mais complicado e muito mais trabalhoso, eu diria, e muito mais difícil do que você fazer um swing, né? E como eu falei, se você montar uma base numa conta de swing, por exemplo, para ter essa base, essa consistência um pouquinho melhor, e em cima dessa base você tem uma outra conta de day, eu acredito que é muito mais fácil do que você só ter uma
né, de day e ficar ali stop toda hora e ficar complicado, né? E fora isso ainda tem estratégias. Eu levo bastante ainda mais pro cenário probabilístico e estatístico, que eu acho que é melhor ainda, né? Principalmente porque os maiores fundos do mundo usam esse cenário aí, estatístico e probabilístico, né? Alguns deles, né, pelo menos. E é bem legal estudar. Então é muita coisa para estudar, não tem nem como falar tudo no vídeo, porém tô tentando dar bastante conhecimento para vocês entenderem como funciona. E assim a gente vai tentar, né, trabalhar, gerar caixa, montar nosso portfólio, montar um sistema que gera renda pra gente, que vai poder pagar nossas contas, gerar um tipo de aposentadoria e um pouquinho de alavancagem pra gente poder, se a gente quiser, e se for o seu perfil, você também poder fazer algumas especulações e ganhar de vez em quando, né, um salário extra e tentar trabalhar assim, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado, valeu mesmo, se inscreve no canal pra dar uma força aí, sou muito grato por todos vocês e valeu, muito obrigado.